Natural de Bocaina, a escritora Deolinda Maria de Souza Marques é amante e admiradora da boa literatura. Licenciada em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, foi professora durante muitos anos da Escola Normal Oficial de Picos. Lecionou na Universidade Estadual do Piauí e em outras escolas do município. A minha história de leitura ela começou um pouco tardia. Primeiro porque eu fui para a escola com 7 anos de idade. Mas quando eu comecei a ler, isso naquela época, na época do ginásio, que eu tomei contato com a leitura, com a literatura, eu me encantei. E isso passou a ser assim um dos principais passatempos da minha vida, né? Eu também, como professora, trabalhei muitos anos e vendo a necessidade de incentivar tanto as crianças como os jovens a ler. Eu trabalhei mais, durante a minha vida, muito mais com jovens, com adolescentes, né? Mas a gente percebia essa carência de leitura. Uma vida dedicada aos livros. Hoje, aos 60 anos de idade, Deolinda resolveu tirar os projetos da gaveta e colocar em evidência. Ano passado, ela lançou 3 livros. Um deles reúne artigos com análises críticas de autores conhecidos da literatura piauiense, intitulado Impressões de Leitura, Artigos e Ensaios sobre Autores Piauienses. Se antes existia assim, essa necessidade de leitura, eu acho que hoje existe muito mais, até porque, para mim, nada substitui o livro, né? E, por mais que isso seja dito o contrário, a gente percebe quanto as crianças se encantam. Eu tenho recebido algumas avós que têm ido lá em casa com um depoimento gravado em celular dos netos, completamente encantados com os livros. Então, isso prova que o livro ainda é o caminho. Esse livro, Impressões de Leitura, é justamente a minha outra vertente de trabalho, que é como crítica literária, né? Então, tem artigos dos autores daqui da região, dos livros de Vilebaldo, Oswildo Batista, Gilson Chagas, Erivan Lima, do livro de Dom Augusto, Chico Miguel, né? Vários autores, todos daqui da região. Então, são Renato Duarte, são artigos que eu escrevi ao longo desses anos e que resolvi publicar por conta do prefácio que o escritor Gilson Chagas fez, assim, que me incentivou muito a levar essa obra a público, né? Então, é um livro também que tem tido uma recepção muito boa, porque as pessoas leem os artigos e se interessam em conhecer a obra da qual eu estou falando, né? Mas a paixão da escritora é pela literatura infantil. Os outros 2 livros lançados é baseado em histórias que ela escutava na infância. São os livros O Cancão e a Raposa e O Gato e a Lagartixa. O Cancão e a Raposa e O Gato e a Lagartixa, eles já foram adotados em 2 escolas, das 2 maiores escolas aqui de Picos, que é o Colégio Santa Rita e o Instituto Monsenhor Hipólito, o Colégio das Irmãs. Então, o meu objetivo, eu acho que eu estou alcançando e estou assim, muito realizada, muito feliz com isso. Deolinda gosta tanto de incentivar a leitura infantil que resolveu fazer livros bordados em ponto de cruz. Para publicar esses livros, e eu dizia que era mais fácil bordar um livro do que publicar. Então, foi quando eu tive a ideia de fazer esses livros bordados, são bordados em ponto cruz, né, e alinhavinho, e são histórias originais também, né? E algumas pessoas até já me perguntaram se eu vi isso em outro lugar. Eu disse, eu não sei se tem alguém se já fez isso. Eu não tinha visto nada. O ponto cruz é porque foi um trabalho que eu sempre fiz desde criança e que eu gosto muito e fiz como passatempo. Esses livros também são assim, usados para incentivar as crianças a lerem. Deolinda tem um acervo de obras para serem publicadas, entre poesias, crônicas da literatura popular. Eu tenho esse projeto que é sobre o Rio Guaribas. Os romanceiros são todos poemas relacionados ao Rio Guaribas e que eu pretendo, é uma das coisas que eu pretendo publicar. E tenho sido muito cobrado pelos colegas, Vilebaldo, Oswildo, que eles querem as poesias, né? Eu tenho cerca de 150 poemas escritos e talvez eu faça uma seleção, aí faça uma publicação da poesia.